Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha na edição 31 da newsletter Descarbonização Competitiva. E o material dessa semana, olha, nos apresenta um cenário fascinante e até um pouco contraditório. De um lado, parece que a tecnologia e o mercado estão, assim, pisando fundo no acelerador da transição energética. Exatamente. A gente vai ver inovações em baterias, o etanol ganhando umas fronteiras que eu, pelo menos, nem imaginava, e empresas com modelos de negócios super criativos, como usinas que misturam sol e vento. Isso. Mas, do outro lado, a regulação e a política parecem estar, sabe, presas no trânsito, tentando acompanhar o ritmo. É esse o grande contraste que a newsletter nos convida a explorar. Enquanto a engenharia e o capital privado encontram caminhos, a esfera pública parece hesitar. A gente vai ver a Europa repensando suas próprias regras, o Brasil brigando por métricas de carbono que façam sentido para a nossa realidade, e o dinheiro público tentando ser o catalisador para projetos gigantescos. Então a nossa missão hoje é essa, né? Exato. É entender como essa dança entre tecnologia, mercado e regulação está definindo se a descarbonização vai ser de fato competitiva. Ótimo. Então, vamos começar por um assunto que para mim é quase ficção científica virando realidade: as baterias. A gente ouve o tempo todo que as de estado sólido vão revolucionar tudo, né? Carros com autonomia de 1.000 quilômetros, recargas em minutos. Sim, a promessa é enorme. Mas parece que a realidade bateu a porta, e com uma má notícia, não é? Pois é, e o que eu acho fascinante nisso é como um artigo científico, uma coisa de laboratório, pode de repente botar um freio no otimismo de Wall Street. A grande promessa era que as baterias de estado sólido não sofreriam com um problema crônico das de íon lítio, que são os dendritos. Dendritos. Para quem não é do ramo, o que são exatamente? Tipo umas pequenas árvores de metal crescendo onde não deviam. É uma ótima analogia, é exatamente isso. São filamentos de lítio fininhos como agulhas que crescem com o tempo e podem perfurar a estrutura interna da bateria. Causando um curto-circuito. Exato. É um dos principais fatores que limita a vida útil e a segurança das baterias atuais. Acreditava-se que, por ser sólida, a nova tecnologia estaria imune. Mas não está. Pesquisa mostrou que não. Eles também se formam lá. E isso adiciona um desafio de engenharia super complexo a uma tecnologia que já era caríssima de produzir. Na prática, o que isso significa? Que as de íon lítio ganham mais tempo de vida. Exatamente. Elas, que estão cada vez melhores e mais baratas, ganham um fôlego extra e devem continuar dominando o mercado por mais tempo do que a gente imaginava. Entendi. Então a revolução foi adiada, mas não cancelada. Perfeito. E falando em baterias que já são realidade, a newsletter aponta para o boom dos sistemas de armazenamento de energia, os BESS. Parece que de repente eles estão em todos os lugares. Por que agora? Porque eles se tornaram a peça que faltava no quebra-cabeça das renováveis. Sabe, pensa na rede elétrica como um sistema que precisa de equilíbrio constante entre oferta e demanda. E a energia solar e eólica são intermitentes. Isso. O sol se põe, o vento para. Os BS funcionam como um grande no-break, um amortecedor para a rede. Eles guardam a energia quando a geração é alta e o consumo é baixo. E entregam de volta quando o cenário se inverte. Exatamente. Faz todo sentido. Mas essa centralidade toda levanta uma questão que a análise traz e que me parece fundamental. Quem paga a conta por esse seguro da rede? E essa é a pergunta de $1 trilhão. É um debate sobre o modelo de negócio da transição. Uma corrente diz que quem se beneficia diretamente, tipo uma indústria que não pode parar, um data center, deveria pagar. Certo. Outra argumenta que a estabilidade da rede é um bem público, essencial para todo mundo. E, portanto, o custo deveria ser socializado, talvez via governo ou tarifas reguladas. Não tem resposta fácil. E a forma como a gente resolver isso vai definir a velocidade da implementação, imagino. Com certeza. Saindo um pouco da eletrificação e mergulhando nos biocombustíveis, o etanol brasileiro parece estar vivendo um momento de reinvenção. A newsletter traz duas novidades que eu achei incríveis. A primeira, de uma startup ítalo-brasileira que consegue fazer um motor a diesel rodar 100% com etanol. Isso parece bom demais para ser verdade, né? Exato. Mas tem um potencial imenso, especialmente para um país como o Brasil, com frotas gigantescas de caminhões e ônibus.
A ideia de converter um motor que já existe, em vez de trocar, é muito atraente economicamente. Com certeza. Mas tem um ponto aqui que a newsletter levanta e que, olha, vale a pena prestar atenção. A matéria original fala em aumento de potência. E, para qualquer engenheiro, isso acende um alerta amarelo. Por quê? Mais potência não é sempre bom? Nem sempre. Um motor é um sistema projetado com um equilíbrio muito delicado entre performance e durabilidade. Aumentar a potência sem um redesenho completo pode significar mais estresse nos componentes, mais calor. E no fim, uma vida útil menor. Exatamente. A tecnologia é promissora, mas o teste de fogo vai ser provar que um caminhão convertido vai aguentar rodar 500 mil de quilômetros sem abrir o bico, sabe? A viabilidade de longo prazo está toda aí. A ver. E a segunda novidade sobre o etanol é ainda mais ambiciosa. A Maersk, uma gigante global do transporte marítimo, vai testar etanol nos navios. Isso me parece algo numa escala completamente diferente. É uma escala colossal. E é um sinal estratégico que o mercado estava esperando. O grande trunfo, de novo, é que a tecnologia pode ser aplicada via retrofit. Ou seja, adaptando motores que já existem. Isso. Um navio cargueiro custa centenas de milhões de dólares e opera por 20, 30 anos. Ninguém vai jogar uma frota inteira fora. A possibilidade de adaptar é o que torna a mudança viável. Mas, na prática, usar etanol em navios é tão simples assim? E a pergunta que não quer calar: a gente tem etanol suficiente para isso? Não é simples, mas é viável. E o maior desafio não é nem técnico, é de escala. Para dar uma dimensão, a indústria naval consome umas 300 milhões de toneladas de combustível por ano. Nossa! O Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, produz cerca de 30 bilhões de litros de etanol. Se todo o nosso etanol fosse para os navios, não daria nem para o começo. Entendi. Então, o que a Maersk está fazendo é enviar um sinal de demanda brutal para o mercado. Um sinal que pode destravar investimentos multibilionários na produção de etanol no mundo todo. O que nos leva de volta àquela velha discussão, né? A competição entre terra para produzir combustível versus terra para produzir alimento. Exatamente. Abre uma porta gigantesca para o etanol brasileiro, mas também reabre debates complexos que precisam ser endereçados. Certo. Vimos a tecnologia, agora vamos ver como as empresas estão colocando isso em prática. A Rio Energy, que é da norueguesa Equinor, inaugurou a primeira usina híbrida deles aqui no Brasil. A ideia de juntar solar e eólica no mesmo lugar não é totalmente nova. Mas o que faz este projeto ser um marco? É só sobre gerar mais energia? Não é só sobre a quantidade, é sobre a inteligência financeira por trás. Pensa no custo de conectar uma usina à rede. As linhas de transmissão, a subestação, são caríssimos. Uhum. O que eles fizeram foi usar a mesma infraestrutura para duas fontes de energia diferentes, que muitas vezes se complementam. A geração eólica costuma ser mais forte à noite e a solar, obviamente, durante o dia. Ah, então a linha de transmissão, que é um ativo super caro, fica sendo usada por mais tempo. Exatamente. É uma otimização brutal do CAPEX, do investimento inicial, e mais, a entrega de energia para a rede fica mais constante, mais previsível. Isso reduz o risco do projeto e o mercado financeiro adora tudo o que reduz risco. É a próxima fase da eficiência em renováveis. Exato. Falando em estratégias inteligentes, outro caso que me chamou a atenção foi a rede de postos Motiva, que fechou um contrato com a Shell para comprar energia solar. É um setor que vive de combustível fóssil apostando pesado em energia limpa. E a mágica aqui são os PPAs, os contratos de compra de energia de longo prazo. É como se a rede de postos, em vez de construir a própria usina, fizesse um plano de assinatura de energia solar por 10 ou 15 anos com a Shell. E qual a vantagem para eles? Para Motiva, a vantagem é travar o custo da energia por uma década, ganhando previsibilidade, e ainda poder dizer que é abastecida por fonte limpa. É uma estratégia de descarbonização, que a gente chama de asset light, com baixo investimento em ativos próprios. E para a Shell, qual a vantagem? Para a Shell, que é a geradora, esse contrato de longo prazo é a garantia firme que ela precisava para tirar o projeto da usina solar do papel. O PPA funciona como uma âncora que viabiliza o investimento. O impacto é duplo:
Entende? Descarboniza quem compra e financia a expansão de quem gera. Funciona para os dois lados, perfeito. Então, do lado das empresas de energia, a gente vê modelos de negócio cada vez mais sofisticados. Mas essa pressão para descarbonizar não se limita a quem gera ou vende elétrons. Ela está chegando com força em setores onde a emissão é intrínseca ao processo, como o agronegócio. Sem dúvida. E a newsletter traz um caso curioso de Mato Grosso, onde uma questão de mercado, a queda no preço dos grãos, está criando um novo dilema de emissões. É um exemplo perfeito de como as coisas estão conectadas. Com milho e a soja mais baratos, para o pecuarista passa a valer a pena confinar o gado e alimentá-lo com ração, em vez de deixá-lo no pasto. Isso cria um perfil de emissões ambíguo. Ambíguo como? Por um lado, o gado confinado engorda mais rápido. Então, a emissão de metano por quilo de carne produzido tende a ser menor. Ok, isso parece bom. Mas tem um outro lado, imagino. Sim, o outro lado é que essa ração vem de uma cadeia de grãos que é super intensiva em carbono, com uso de fertilizantes, diesel no maquinário, etc. E você concentra uma quantidade enorme de dejetos num só lugar, o que é um passivo ambiental gigantesco. Certo? A análise aponta para uma solução que transforma o problema em oportunidade. Tratar esses dejetos em biodigestores. E aí você fecha o ciclo. Fecha o ciclo de forma brilhante. Você pega o que seria um poluente, os dejetos, e o transforma em 2 produtos de alto valor. Biometano, que pode substituir o diesel no próprio maquinário da fazenda, e fertilizantes orgânicos, que reduzem a dependência dos químicos. É a economia circular na sua forma mais pura. Fascinante. Agora vamos para a parte mais lenta dessa equação, a legislação. Na Europa, a Alemanha conseguiu uma vitória importante para manter os motores a combustão vivos depois de 2035, desde que usem e-fuels, os combustíveis sintéticos. Isso é a Europa dando um passo para trás? A análise da newsletter argumenta que não é um retrocesso, mas uma correção de rota muito necessária. Havia uma narrativa um pouco simplista se formando de que descarbonização é igual a carro elétrico, e ponto final. E não é bem assim, né? Não é. Essa decisão reforça um princípio da neutralidade tecnológica. O que isso significa na prática? Significa que o que importa é a emissão de carbono no ciclo de vida completo e não a tecnologia do motor. Um carro movido a biocombustível avançado ou a um e-fuel produzido com energia renovável pode ser tão ou mais limpo que um carro elétrico cuja bateria foi feita com energia de carvão e que é recarregado numa rede suja, entende? Totalmente. A decisão alemã reconhece que existem múltiplos caminhos para a descarbonização, o que é uma ótima notícia para o Brasil e seus biocombustíveis. E enquanto a Europa ajusta suas próprias regras, a newsletter traz uma avaliação bem dura dos 10 anos do Acordo de Paris. A conclusão é que, no geral, os países falharam em cumprir suas metas. Para além da questão climática, o que isso significa para os negócios? Significa risco. Um risco cada vez mais concreto e precificável. A análise conecta essa falha política a 3 consequências diretas. Primeira, o aumento de barreiras comerciais, como o imposto de carbono na fronteira da Europa, o CBAM. Ah, sim. Se os países não cortam emissões via acordo, a Europa vai forçar isso via comércio. Segunda, o risco de ativos encalhados, ou seja, uma refinaria, uma termoelétrica a carvão, que pode perder todo o seu valor da noite para o dia por uma nova regulação. E a terceira? Um custo de capital mais alto, porque os investidores e bancos já estão colocando essa incerteza política na conta na hora de emprestar dinheiro. No Brasil, o gargalo é ainda mais básico, parece. Temos programas para incentivar a troca de carros velhos por novos, mas tudo esbarra na falta de regras para o desmonte e a reciclagem. Pois é, e aí a gente bate num gargalo que parece até simples, mas que trava tudo. Você tem um incentivo para tirar o carro velho de circulação, mas não tem uma regra clara e segura sobre o que fazer com ele depois. Onde desmontar, quem pode fazer isso? Exato. Como garantir que os fluidos e materiais perigosos sejam descartados corretamente, sem uma legislação robusta para essa economia circular automotiva, a indústria de reciclagem simplesmente não decola. Fica tudo travado. E por fim, na arena internacional, o Brasil está defendendo
uma pauta importante: a necessidade de métricas de carbono próprias para a agricultura tropical. Por que isso é tão estratégico? Porque os modelos que o mundo usa hoje foram em grande parte desenvolvidos para o clima e o solo da Europa e da América do Norte. Eles simplesmente não conseguem enxergar e medir corretamente o potencial de sequestro de carbono de práticas comuns no Brasil, como integração lavoura-pecuária-floresta. Então, a gente está, na prática, deixando de contabilizar um ativo ambiental nosso. Exatamente. Ter métricas próprias, validadas cientificamente e reconhecidas globalmente, destravaria um valor imenso. Permitiria que o agricultor brasileiro fosse remunerado por esse serviço ambiental de estocar carbono no solo. Mudaria a narrativa e posicionaria o nosso agronegócio não como vilão, mas como parte essencial da solução climática. É uma briga estratégica e fundamental. Certo. Para fechar, vamos falar de dinheiro, de fomento. E tem um projeto financiado pelo BNDES que parece ser um divisor de águas, envolvendo a FS Bioenergia, etanol de milho e captura de carbono. Esse é um projeto marco. É a primeira vez que a gente vê um projeto de BSCCS, que é a sigla para Bioenergia, com captura e estocagem de carbono, nessa escala na América Latina. O fomento público, um financiamento de quase 4 bilhões de reais, foi crucial. Por que é crucial? Um projeto desses, com tecnologia de ponta e altíssimo investimento, tem um risco que o setor privado sozinho dificilmente bancaria. O BNDES entrou para mitigar esse risco inicial. E o que é o BSEX, na prática? Como funciona? Pensando no ciclo. O milho, ao crescer, já absorveu CO2 da atmosfera pela fotossíntese. Aí você o processa para fazer etanol. Nesse processo industrial, há emissão de CO2. A tecnologia de captura pega esse CO2 que seria liberado, o comprime e o injeta em camadas geológicas profundas. Onde ele fica estocado de forma segura. Por milênios. O resultado final é um combustível que, no seu ciclo de vida completo, removeu o carbono da atmosfera. É um etanol com pegada de carbono negativo. Para o mercado internacional que está desesperado por soluções assim, isso é ouro. Incrível. E o governo tem outras iniciativas de fomento na mesa, como o crédito para motos elétricas e o investimento na cadeia de fornecedores do setor automotivo. São estratégias parecidas. São lógicas bem diferentes, na verdade. O crédito para motos elétricas é um fomento focado no consumo, num nicho específico com alto retorno social, especialmente na melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades. Certo. A análise, porém, alerta para o risco de se criar uma demanda artificial, que só existe enquanto o subsídio está lá. Se tirar, o mercado desmorona. E o outro investimento? Já o investimento de 210 milhões na cadeia de autopeças é um fomento estratégico na base da indústria. O objetivo não é vender mais carro hoje, mas garantir que as milhares de pequenas e médias empresas que produzem peças no Brasil consigam fazer a transição para a era do carro elétrico e conectado. É um investimento em soberania tecnológica. E na manutenção de empregos qualificados no longo prazo. Exato. Fica claro o contraste? Então, se a gente juntar todas essas peças, o que a newsletter desta semana nos mostra? De um lado, temos tecnologias como os BESS e as usinas híbridas se tornando padrão de mercado, o etanol abrindo mercados globais e empresas usando contratos e finanças para acelerar a transição por conta própria. Exatamente. E do outro lado, uma esfera política e regulatória que parece estar sempre um passo atrás, seja ajustando regras que já nasceram tortas na Europa, seja falhando em cumprir acordos globais de uma década atrás, ou criando gargalos básicos, como na simples reciclagem de um carro. E o fomento público tentando ser a ponte. O fomento público, como vimos com o BNDES, tenta ser essa ponte entre os dois mundos, apostando em projetos que podem puxar o futuro para mais perto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta central para refletir, que a análise propõe. A velocidade da inovação, da tecnologia e dos modelos de negócio vai ser suficiente para criar atalhos para contornar ou superar essa inércia dos sistemas regulatórios e políticos? Ou, no final, esses gargalos vão acabar atuando como um freio de mão, limitando todo o potencial de descarbonização competitiva que vimos em tantos exemplos hoje? Uma questão fundamental para a gente continuar acompanhando. Agradecemos por terem acompanhado esta análise conosco.
Voltamos na próxima semana com mais um mergulho nos destaques da newsletter Descarbonização Competitiva. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.